Olá, bem-vindos a essa nossa live, que são aquela série de papos com a norma. Hoje nós vamos conversar com uma nova norminha, não tão nova assim, 2017, mas ainda bastante recente, que é a ISO 44001. 44001 é uma norma de sistema de gestão que a ISO classifica como tipo B, ou seja, ela contém diretrizes. Como eu comentei há pouco, foi publicada em 2017 e ela se destina basicamente à gestão de negócios colaborativos ou à gestão da colaboração em negócios, como você queira. O texto foi desenvolvido por um comitê de projeto 286, criado especificamente com esse fim, e a 44001 ela observa a estrutura de alto nível preconizada pelo documento normativo ISO anexo SL. Ela tem uma particularidade bastante interessante, como você já está familiarizado lá com a estrutura do anexo SL. Então nós temos efetivamente os requisitos que são aplicáveis ao sistema, ou as diretrizes, melhor dizendo, que estão das seções 4 a 10. Na seção ou na cláusula 8, ela nos apresenta o que ela chama então do ciclo de vida da colaboração. Coincidentemente, apesar de estar, ou ainda que esteja na seção ou na cláusula 8, esse ciclo de vida ele tem 8 estágios que a gente vai ver mais no finalzinho desse nosso papo. Sempre é uma curiosidade recorrente, já temos casos então no planeta de declarações de conformidade ou de certificações não acreditadas, até mesmo em função do largo escopo, da larga possibilidade de aplicação dessa bela norma. Espero que até o final desse nosso papo você se torne um adepto, um apaixonado por esse assunto também. Essa figura que aparece dentro do texto da própria norma, ela apresenta ali já alguns exemplos do que a gente poderia considerar aí que é o escopo, que é a abrangência ou as possíveis aplicações da 44001. Então, como vocês estão vendo ali, não sei se está muito legível, podemos estar falando de ecossistemas, de joint ventures, redes colaborativas, clusters, consórcios e etc. Antes da gente entrar no conteúdo dela, eu só queria chamar a atenção para duas matérias bastante recentes, ou duas publicações bastante recentes, para você ver, digamos assim, a enorme aplicabilidade que essa norma poderia ter nos dias de hoje, em plena pandemia, ou especialmente até durante e no pós-pandemia. Essa matéria ela foi publicada pelo Le Figaro no dia 30 de outubro, e ela fala exatamente de uma grande rede de supermercados chamada Monoprix, e que a Monoprix, em suas várias lojas, vai estar abrigando aí floristas, sapateiros e até outros pequenos negócios, vai estar colocando a possibilidade deles terem seus produtos nas prateleiras, eventualmente até usando as próprias vitrines das lojas, etc. Ou seja, isso foi uma decorrência da última decisão de confinamento publicada pelo governo francês, e é uma belíssima iniciativa. Não é possível nos dias de hoje nós imaginarmos uma organização tendo êxito sozinha como se fosse uma ilha. Um belo exemplo. E um outro, dessa vez foi divulgado pelo Burger King, também em função dessa pandemia, e eles mesmos colocam que eles jamais imaginariam eles fazendo esse tipo de publicidade, mas basicamente eles estão estimulando que se compre, seja do McDonald's, eles citam lá vários outros competidores também, mas ele diz que o importante é se girar a economia, digamos, do fast food ou qualquer outro serviço de restauração. Enfim, eu só queria trazer esses dois exemplos para abrir bem a mente quando a gente vai entrar nesse assunto de negócios colaborativos, ou seja, a própria maneira pela qual as organizações enxergariam o mercado, competidores, etc, 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 ela pode mudar radicalmente. Eu selecionei 5 definições que aparecem naturalmente na seção 3 da norma, só para a gente ter uma ideia do tipo de assunto que ela está abordando. A primeira delas é empresa estendida, que é basicamente a inclusão, o envolvimento, a participação de outras entidades, seja esse envolvimento, essa participação de maneira formal ou informal, mas que isso se dê basicamente na concepção, oferta, entrega de produtos e serviços. 3.24, gestão conjunta, é o time que vai liderar, digamos, essa operação colaborativa.
Depois ela define no 3.27 uma sigla que em inglês fica interessante, que é SER, seria o Senior Executive Responsible, responsável executivo sênior, que é o líder dessa unidade ou dessa colaboração entre organizações. Ela também define em 3.31 alguma coisa muito importante que vai ser a última etapa, inclusive, do ciclo de vida, já fazendo um spoilerzinho lá para a seção 8, que é a estratégia de saída, ou seja, depois que tudo deu certo, em princípio, se é que essa colaboração, que essa cooperação, que essa parceria, depende do termo que você queira empregar, depois que isso aí tiver atingido seus objetivos, como é que a gente faz uma dissolução dessa combinação, desse emparceiramento. E a última também que eu queria destacar, interessante, é 3.32, é o plano de gestão desse relacionamento, ou seja, como é que vai se dar a gestão dessa configuração colaborativa entre essas várias organizações. Embora eu tenha reservado para comentar com você basicamente o ciclo de vida, que está lá na seção, na cláusula 8, eu só queria destacar um último requisito, uma última diretriz, perdão, que foi adicionada no finalzinho da seção 4, que é o 4.5. Como vocês lembram, em todas as normas baseadas no anexo SL ou anexo SL, ele vai do 4.1 até o 4.4. E aqui a 44.001, meu Deus do céu, que trava a língua de 4, ela também adiciona esse 4.5, que é a geração de valor. Basicamente, o foco dessa diretriz é então dizer que as organizações precisam determinar as oportunidades. Lembrem, tradicionalmente, desde 2012, desde que estamos usando o anexo SL, lá no 6.1 inclusive, as normas sempre falam em abordar riscos e oportunidades. Aqui talvez tenha ficado bastante claro agora para você o que são essas tais oportunidades. E aqui então o convite é para que as organizações identifiquem essas oportunidades de agregar valor. Finalmente, vamos nós então com o ciclo de vida, com os 8 estágios do ciclo de vida que é apresentado na seção, na cláusula número 8 da 44.001. O ciclo de vida, então, que é o grande coração dessa norma, ele tem 8 estágios, como eu já comentei. O estágio número 1, que ele é apresentado em 8.2 da 44.001, o que ele contém? Ele inicia basicamente aqui com os papéis, com as responsabilidades dos responsáveis executivos sênior. Depois ele passa pela aplicação e validação de uma estrutura de governança operacional, como é que essa governança vai funcionar, uma vez que nós vamos ter mais de uma organização envolvida. Depois ele passa em 8.2.4 pela identificação de valores e objetivos operacionais dessa operação colaborativa. Em seguida, o estabelecimento de um processo de análise desses valores. Em seguida, identificação e priorização das relações ou do relacionamento de negócios colaborativos ou do relacionamento colaborativo desses negócios. 8.2.6.2, o planejamento da colaboração operacionalmente falando. Em seguida, o desenvolvimento de competências e comportamentos. Depois, uma avaliação de risco inicial. E ela conclui com o estabelecimento de um daqueles documentos que nós falamos ali, uma daquelas 5 definições que eu escolhi para você, que é o estabelecimento desse plano de gestão do relacionamento. Na próxima fase, no próximo estágio, o que nós temos? Aqui já é conhecimento, estágio 2, conhecimento. Então ela inicia com uma estratégia e desenvolvimento de um business case, até para poder avaliar se efetivamente todas as capacidades estão instaladas. Depois, identificação dos objetivos específicos de relacionamento, quer dizer, como é que vai funcionar ou como funcionaria essa estrutura. Em seguida, implementação da análise de valor para uma oportunidade específica. Em seguida, desenvolvimento de uma estratégia de saída inicial, é muito importante, esse é o 8º estágio do ciclo, mas obviamente, quer dizer, depois que essa oportunidade, que pode ser passageira, depois que ela tiver sido adequadamente explorada, como é que a gente volta às condições anteriores, se é que é o caso. Aliás, naquele próprio exemplo do Monoprix, pode ser um exemplo interessante, né? Os caras estão convidando, então, floristas, sapateiros e outros pequenos negócios para entrar
nas suas lojas e ali poderem expor seus produtos, serviços, etc., né? Mas e quando essa limitação governamental imposta lá que eles não podem abrir? Quando isso terminar, como é que vai funcionar? Volta tudo ao normal? Como é que fica a parada? Aqui temos uma diretriz bastante interessante, que é a identificação de comportamentos e conhecimentos de indivíduos-chave, de pessoas-chave para essa operação. Gestão do conhecimento, e aí podemos inclusive falar da 30401, bela dica. Em 835, ela aborda também alguma coisa muito interessante, que são as ameaças e oportunidades dentro da cadeia de fornecimento, naquele conceito lá de empresa estendida. Na sequência, ela fala da implementação de um processo de gestão de riscos. Naturalmente, aquele é muito mais delicado ainda, porque nós vamos estar envolvendo mais de uma organização. Em seguida, a avaliação de risco propriamente dita, uma internal review, uma análise crítica interna de como é que isso aqui está avançando, como é que esse desenho está se processando, propriedade e mitigação de riscos, né? Quem são os responsáveis pelos riscos e como é que nós vamos mitigá-los. 837, avaliação daquele business case, que foi falado ali ainda há pouco. E por fim, aqui a última etapa desse estágio 2 de conhecimento é a incorporação do conhecimento no plano de gestão do relacionamento. Terceira fase, terceiro estágio desse ciclo de vida, segundo a 44001, é a avaliação interna. Então ela inicia abordando a capacidade ambiente para a colaboração, quer dizer, até que ponto a nossa organização ou as organizações possuem essa capacidade, possuem um ambiente favorável a essa colaboração. Em seguida, ela fala na avaliação dos pontos fortes e fraquezas, né? Lembrando lá do SWOT. Depois, a avaliação do perfil colaborativo. Em seguida, é a indicação de quem vai ser a liderança dessa colaboração, a liderança colaborativa. Em seguida, a definição dos critérios de seleção dos parceiros, muito importante. E a última etapa dessa fase, desse estágio número 3, é a implementação daquele plano de gestão do relacionamento. Como você já está vendo, por isso, inclusive, que nós destacamos ele lá no início, ele vai ser um dos documentos chave desse sistema de gestão. Estágio número 4 é a seleção dos parceiros, propriamente dita. Ela começa com a identificação, com a nominação dos potenciais parceiros de colaboração, com a identificação desses potenciais parceiros, passa pela avaliação e seleção desses parceiros, em seguida, desenvolvimento do engajamento e de uma estratégia de negociação para a colaboração, importante. 855, engajamento inicial com esses potenciais parceiros. 856, avaliação dos objetivos conjuntos, dos objetivos comuns. E, em seguida, avaliação da estratégia de negócio, já mencionei, extremamente importante. E a seleção, 858, a seleção dos parceiros preferenciais, quer dizer, com quem que essa organização decide avançar essa abordagem colaborativa. A última etapa desse estágio, do ciclo de vida número 4, que é a seleção dos parceiros, é o início, né, a aplicação inicial desse plano de gestão do relacionamento, naturalmente com esses parceiros. Estágio número 5, trabalhando junto, literalmente trabalhando junto. Então aqui talvez do 8 tradicional, que você eventualmente está acostumado de outras normas aí, onde ela aborda a operação em si, aqui talvez esse é o mais operacional efetivamente. Tanto que você pode ver que ele é um dos mais compridos, né, no sentido de comprimento. Então se inicia lá com o estabelecimento da estrutura de governança conjunta, lembram, já falamos nela, a gente precisa, lembrando que governança também, uma das formas de definição é a gente compreender como é que o poder é exercido. Se eu tinha o poder exercido diante de uma organização e agora ele precisa ser compartilhado e exercido dentre várias organizações, ao mesmo tempo, naturalmente, essa estrutura de governança tem que ficar bastante clara, porque a gente vai ter muitas ou diversas organizações envolvidas. Depois, é o patrocínio executivo conjunto, né, entre os executivos dessas várias organizações envolvidas.
Vejam, pessoal, não se assustem quando a gente está falando aqui de executivos, organização e tal. Essa norma, nos textos iniciais, como todas as demais ISO de sistemas de gestão, ela pode ser aplicada por qualquer organização, de qualquer porte, em qualquer segmento. Tá? Tanto que dei ali aqueles 2 exemplos provocativos da vida real, relacionados ali tanto ao Monoprix, aquela rede de supermercados francesa, quanto ao próprio Burger King. Tá? Então, vocês imaginem que esses parceiros, especialmente lá no caso do Monoprix, os parceiros que ele está querendo trazer são pequeníssimos negócios, né? É o florista, é o sapateiro, é o pequeno comerciante da região ali, do bairro, da rua, às vezes, onde ele tem uma operação instalada. Muito bem, ela avança aqui com validação de objetivos conjuntos, etc, etc, etc. E lá no final, em 8.6.11, ela termina com estabelecimento e implementação efetiva, agora, né, não mais inicial, daquele plano de gestão do relacionamento. Estágio número 6, criação de valor. Então, trabalhando juntos, agora é a criação de valor. Ela inicia com o estabelecimento de um processo de criação de valor, passa pela identificação de melhorias e definições de objetivos, e em seguida o uso do aprendizado a partir da experiência. Vejam, o estágio anterior era o trabalhando junto, então aqui eu já começo a ter aprendizados, naturalmente. 30401, inclusive, gestão do conhecimento pode ser útil. E, por fim, o updating, a atualização desse plano de gestão do relacionamento. Vejam, ela está bastante dinâmica. Esse ciclo de vida que é apresentado na cláusula na seção número 8, ele é bastante dinâmico. Estágio número 7, penúltimo, é o permanecendo junto. Então, trabalhando junto, criando valor, permanecendo junto. Ela começa, então, com uma supervisão pelo responsável executivo sênior, passa pela gestão desse relacionamento conjunto. Em seguida, nós temos lá análise de resultados, soluções de questões, soluções de problemas, ou coisa que valha, manutenção da estratégia de saída conjunta, e aí, finalmente, nós chegamos na última etapa desse ciclo de vida, o último estágio desse ciclo de vida, que é exatamente a ativação da estratégia de saída, no caso de que essa colaboração tivesse ali um tempo determinado, seja qual for esse tempo determinado. Então ela inicia ali, ela aborda o início desse desengajamento, né, o disengaging. Depois ela se preocupa com a continuidade dos negócios, né, cada um desses parceiros seguiria a sua vida. A avaliação do relacionamento em si, futuras oportunidades, muito interessante, e finalmente análise crítica, atualização desse plano de gestão do relacionamento. Bem, o meu objetivo era só dar uma visão geral para você e falar que essa norma ela é muito interessante. Ela, como eu comentei lá no início, ela tem um campo de aplicação enorme. Você pode estar imaginando aí incubadoras. Imagine uma incubadora com diversas startups. Uma maneira que eu tenho comentado com algumas pessoas é o seguinte: uma maneira é eu enxergar cada uma daquelas empresas que estão ali incubadas de maneira isolada. Poxa, mas até que ponto, se essas pequenas estruturas começarem a se reunir e começarem a enxergar o que elas poderiam explorar, que tipo de valor elas poderiam gerar para o mercado, para as demais partes interessadas, se elas se enxergassem de uma maneira integrada. Essa norma, aliás, eu comentei esses dias num pequeno artigo que uma vez, há muitos anos atrás, eu assisti numa apresentação na época do secretário-geral da ISO, e ele dizia que uma, talvez, das grandes bolas de cristal que a ISO precisa ter é que, como o processo, como o tempo de projeto e de elaboração de uma nova norma ISO, ele leva ali alguma coisa de 5 a 7 anos, a ISO tem que ter uma grande percepção, uma percepção muito acurada de quais seriam eventualmente as necessidades futuras do mercado em termos de normas de sistemas de gestão. Eu estou me atendo aqui a normas de sistemas de gestão, para que a norma possa estar disponível na hora que o mercado está pronto. Vejam que coincidência, triste coincidência, mas enfim, essa foi uma norma publicada em 2017 e nós estamos agora em 2020 enfrentando essa pandemia do coronavírus. Até que ponto você mesmo já procurou provocar algum tipo de reflexão no seu ambiente de negócio, com seus parceiros, seus fornecedores ou coisa que eu valha, de como uma gestão colaborativa, como explorar, como integrar competências, como isso aí poderia abrir ou identificar
novas oportunidades. Não esqueçam aqueles 2 exemplos que eu mencionei ali da vida real, tanto do Monoprix quanto do próprio Burger King. O que será que na sua organização, você hoje, olhando de uma maneira um pouquinho diferente para os lados, ou para frente e para trás na sua cadeia, na sua supply chain, você poderia identificar de oportunidade? Fica aqui o desafio. Qualquer coisa, vocês têm aqui todas as nossas redes sociais. Vai ser um enorme prazer receber algum feedback de vocês, né? Cliquem sempre lá, o allmylinks.com/ATSG Brasil. Ali vocês têm nossos contatos por WhatsApp, por redes sociais como LinkedIn, Instagram, etc, etc, etc. Se não, deixe um comentário aqui mesmo nesse vídeo no YouTube e a gente vai respondendo. Ela é uma bela norma e com certeza pode contribuir bastante com o seu negócio. Bacana? Obrigado pela atenção, espero que tenha sido útil e fica aí plantada então essa sementinha. Enxergar negócios colaborativos ou procurar identificar possibilidades de negócios colaborativos.